Origem e início da história das Assembleias de Deus no Brasil. Tudo começou quando dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, após participarem do avivamento pentecostal da Rua Azusa em Chicago, Estados Unidos, foram batizados com o Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém do Pará em 1910 e iniciaram esta grande obra que hoje alcança os mais distantes rincões do Brasil. Enquanto o avivamento expandia-se e dominava a vida religiosa de Chicago, na cidade de South Bend, no estado de Indiana, que fica a 100 quilômetros de Chicago, morava um pastor batista que se chamava Gunnar Wingren. Atraído pelos acontecimentos do avivamento de Chicago, o jovem originário da Suécia foi a essa cidade a fim de saber o que realmente estava acontecendo ali. Diante da demonstração do poder divino, ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, Gunnar Wingren participou de uma convenção de igrejas batistas, em Chicago. Essas igrejas aceitaram o movimento pentecostal. Ali ele conheceu outro jovem sueco que se chamava Daniel Berg. Esse jovem também fora batizado com o Espírito Santo. Algum tempo depois, Daniel Berg foi visitar o pastor Wingren em South Bend. Durante aquela visita, quando participavam de uma reunião de oração, o Senhor lhes falou, através de uma mensagem profética, que eles deveriam partir para pregar o Evangelho e as bênçãos do avivamento pentecostal. O lugar tinha sido mencionado na profecia, Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, os dois jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Após uma ampla troca de informações, experiências e ideias, Daniel Berg e Gunnar Wingren descobriram que Deus os estava guiando numa mesma direção, isto é, o Senhor desejava enviá-los com a mensagem do Evangelho a terras distantes, mas nenhum dos dois sabia exatamente para onde seriam enviados. Rumo ao Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg despediram-se da igreja e dos irmãos em Chicago. A ordem lhe fora designado ir. A igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários que partiam. A quantia que lhes foi entregue só deu para a compra de 2 passagens até Nova York. Quando lá chegassem, eles não sabiam como conseguiriam dinheiro para comprar mais 2 passagens até o Pará. Porém, esse detalhe não os abalou em nada nem os deteve em Chicago à espera de mais recursos. Tinham convicção de que haviam sido convocados por Deus. Portanto, era da total responsabilidade e especialidade de Deus fazer com que os recursos materiais inexistentes necessários à viagem surgissem. Chegaram à grande metrópole, Nova York, sem conhecer ninguém e sem dinheiro para continuar a viagem. Os dois missionários caminhavam por uma das ruas de Nova York, quando encontraram um negociante que conhecia o jovem Gunnar. Na noite anterior, enquanto em oração, aquele negociante sentira que devia certa quantia ao irmão Wingren. Pela manhã aquele homem colocou a referida importância em um envelope para mandá-la pelo correio, mas enquanto estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os dois enviados do Senhor surgirem à sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhe sua experiência e entregou-lhe o envelope. Quando o irmão Wingren abriu o envelope, encontrou dentro dele $90, exatamente o preço de 2 passagens até o Pará. No dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren deixaram Nova York a bordo do navio Clemente, com destino a Belém do Pará. No início do século XX, apesar da presença de imigrantes alemães e suíços de origem protestante e do valoroso trabalho de missionários de igrejas evangélicas tradicionais, nosso país era quase que totalmente católico. A chegada ao Brasil, no dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante, os dois missionários desembarcaram em Belém. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram a Belém, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Não possuíam amigos ou conhecidos na cidade de Belém. Não traziam o endereço de alguém que os acolhesse ou orientasse. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para descansar. E aí fizeram a primeira oração em terras brasileiras.
Seguindo a indicação de alguns passageiros com os quais viajaram, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg hospedaram-se num modesto hotel, cuja diária completa era de 8.000 réis. Em uma das mesas do hotel, o irmão Wingren encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista Justus Nelson. No dia seguinte, foram procurá-lo, e contaram-lhe como Deus os tinha enviado como missionários para aquela cidade. Como Daniel Berg e Gunnar Wingren estivessem até aquele momento ligados à Igreja Batista na América, as igrejas que aceitavam o avivamento permaneciam com o mesmo nome. Justus Nelson os acompanhou à Igreja Batista, em Belém, e os apresentou ao responsável pelo trabalho, pastor Raimundo Nobre. E, assim, os missionários passaram a morar nas dependências da igreja. Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana e morava nas ilhas, foi a Belém em vista ao primo Raimundo Nobre. Este apresentou os missionários a Adriano, que imediatamente mostrou-se interessado em ajudá-los a aprender a falar o português. Passado um determinado tempo eles já podiam falar português. Wingren continuou a estudar a língua, enquanto Daniel trabalhava como fundidor. Passado algum tempo, Berg começou a dedicar-se ao trabalho de colportagem. O movimento pentecostal. Os jovens missionários tinham o coração avivado pelo Espírito Santo, e oravam de dia e de noite. Oravam sem cessar. Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja, que passaram a censurá-los, considerando-os fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Mas isso não os abalou. Com desenvoltura e eloquência, continuaram a pregar a salvação em Cristo Jesus e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçados nas Escrituras. Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela igreja batista creram nas verdades do Evangelho completo que os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram permanecer em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, conforme o que está registrado em Atos 2, verso 39. Numa quinta-feira, à 1h da manhã de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã começaria a luta acirrada. Na Igreja Batista alguns creram, porém outros não se predispuseram sequer a compreender a doutrina do Espírito Santo. Portanto, dois partidos estavam criados. Devido a este movimento pentecostal, Daniel Berg e Gunnar Wingren e mais 17 simpatizantes foram expulsos da Igreja Batista, no dia 13 de junho de 1911. Na mesma noite da expulsão, ao chegarem à casa da irmã Celina, na rua Siqueira Mendes, 67, os irmãos resolveram passar a se congregar ali, o que normalmente foi feito pelo espaço de mais ou menos 3 meses, com cultos dirigidos pelo missionário Wingren e pelo irmão Plácido. Daniel Berg pouco falava por ainda estar atrasado no aprendizado da língua. A fundação da primeira Assembleia de Deus. Disso tudo surgiu a necessidade de que o trabalho fosse organizado como igreja, o que se deu a 18 de junho de 1911, quando por deliberação unânime, foi fundada a Assembleia de Deus no Brasil, tendo em Daniel Berg e Gunnar Wingren os primeiros orientadores. O termo Assembleia de Deus, dado a denominação, não tem uma origem definida entre nós. Entretanto, sugere-se estar ligado às igrejas que na América do Norte professam a mesma doutrina e recebem a designação de Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Sobre a questão é aceitável o seguinte testemunho do irmão Manuel Rodrigues. Estou perfeitamente lembrado da primeira vez que se tocou neste assunto. Tínhamos saído de um culto na Vila Coroa. Estávamos na parada do bonde bêmal do culto, canto com a Santa Casa de Misericórdia. O irmão Wingren perguntou-nos que nome deveria dar-se à igreja, explicando que na América do Norte usavam o termo Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. Todos os presentes concordaram em que deveria ser Assembleia de Deus. CGADB, estrutura administrativa. A história da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, dá-se no ano de 1930.
Após 3 décadas do surgimento das Assembleias de Deus no país, devido ao grande crescimento do movimento pentecostal iniciado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, os pastores das Assembleias de Deus resolveram que já era tempo de se criar uma organização que estabeleceria o espaço para discussão de temas de máxima relevância para o crescimento da denominação. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, foi idealizada pelos pastores nacionais, visto que a igreja estava na responsabilidade dos missionários suecos e deram os primeiros passos em reunião preliminar realizada na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, em 17 e 18 de fevereiro do ano de 1929. A primeira Assembleia Geral da Convenção Geral foi realizada entre os dias 5 e 10 de setembro, onde se reuniram a maioria dos pastores nacionais e os missionários que atuavam no país. Foi nessa Assembleia Convencional que os missionários suecos transferiram a liderança das Assembleias de Deus no Brasil para os pastores brasileiros. Nesta mesma reunião decidiu-se por se criar um veículo de divulgação do Evangelho e também dos trabalhos então realizados pelas Assembleias de Deus em todo o território nacional. Estava lançada a semente do que viria a ser o atual Jornal Mensageiro da Paz. Com a rápida repercussão nacional, o periódico, então dirigido pelo missionário Gunnar Wingren, tornou-se o órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. As primeiras resoluções emanadas em assembleias convencionais de pastores das Assembleias de Deus foram emitidas nas Assembleias Gerais dos anos de 1933 a 1938. Entre os anos de 1938 e 1945, com o transcorrer da Segunda Grande Guerra Mundial, os líderes da denominação tiveram enormes dificuldades de se locomover pelo país e por causa desse fator não foi realizada nenhuma assembleia convencional durante esse período. Finalmente, em 1946, em Assembleia Geral Ordinária realizada na cidade de Recife, Pernambuco, os pastores das Assembleias de Deus de todo o país decidiram-se por tornar a CGADB em uma pessoa jurídica, com a responsabilidade de representar a Igreja perante as autoridades governamentais, bem como a todos os segmentos da sociedade. O primeiro estatuto apresentou como principais objetivos da CGADB, promover a união e incentivar o progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus. Manter e propugnar o desenvolvimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e principalmente a aproximação das Assembleias de Deus no país. Nenhuma Assembleia de Deus poderá viver isoladamente, sendo obrigatória a interligação das Assembleias de Deus no Brasil, com a finalidade de determinar a responsabilidade perante a Convenção Geral e perante as autoridades constituídas. As Assembleias Gerais realizadas nas décadas seguintes foram marcadas por discussões e debates sobre temas relacionados às doutrinas bíblicas básicas e por projetos de desenvolvimento da obra de Deus. Os anos 90 marcam uma nova fase de crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. Em maior parte, os resultados apresentados nesse novo período de crescimento dão-se, claramente, decorrente de medidas tomadas pela CGADB durante essa década. Sob a liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, a principal decisão foi a implantação do projeto Década da Colheita, um esforço evangelístico que envolveu praticamente toda a igreja no Brasil, coordenado pelo pastor Valdir Bícego. Com o crescimento da igreja e a necessidade de um espaço mais adequado para o desenvolvimento de suas atividades, a CGADB inaugurou no dia 26 de novembro de 1996, sua nova sede, no bairro da Vila da Penha, cidade do Rio de Janeiro, em um moderno edifício de 4 andares, onde disponibilizados salas administrativas e um auditório com capacidade para 700 pessoas, além de anexo onde está instalada a EMAD, Escola de Missões das Assembleias de Deus, e uma ampla loja da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No século XXI, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil continua implantando projetos de desenvolvimento de sua participação mais ativa na sociedade brasileira. 2 exemplos desta nova fase são a criação do Conselho Político da CGADB e da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia da CGADB, a FAECAD. Obrigado por assistir a este documentário até o final, curta, comente, compartilhe este vídeo, até o próximo vídeo.